Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando e hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, tá? De História. Bom, o tema do capítulo 5 é Revolução Russa. Só que antes de nós entrarmos nesse assunto propriamente dito, nós precisamos entender qual era a situação da Rússia antes da Revolução, né? Então vamos falar hoje sobre os antecedentes, como estava a situação política, econômica e social da Rússia, tá? Então vamos lá. Segunda série, História, capítulo 5, aula 1. Tema, Revolução Russa. Tema da aula de hoje, antecedentes, crise no Império Russo. Só para vocês poderem entender como era o governo da Rússia. Era um governo que o imperador era chamado czar. Por quê? Vamos lá. O governo dos czares. O Império Russo mantinha o czarismo, ou seja, uma monarquia absolutista comandada por um czar, que era o título que o imperador russo recebia, czar. Ok. Uma sociedade rural. Agora nós vamos falar sobre a sociedade rural, né? A questão da agricultura dentro da Rússia. No começo do século XX, a economia do Império Russo ainda era predominantemente rural. Mais de 80% da população morava no campo, né? E todos nós sabemos que a Rússia é uma região extremamente fria, né? Um inverno rigoroso. Então a agricultura nunca foi uma coisa fácil, né? As pessoas passavam muita fome porque o solo não conseguia produzir alimentos suficientes devido às condições climáticas, ok? Industrialização tardia. Vamos lá, agora vamos falar sobre a questão da industrialização na Rússia. A industrialização do Império Russo teve início apenas no governo do czar Nicolau II. Formou-se então um operariado de aproximadamente 3 milhões de pessoas que geralmente recebiam salários miseráveis, né? E eram submetidos a longas jornadas de trabalho, mais de 12 horas diárias, né? Então, através dessa industrialização tardia, esse sistema de exploração do trabalhador, onde a pessoa trabalhava mais de 12 horas por dia e recebia um salário miserável que mal dava para comer, começou a se formar uma espécie de partido do operariado. Vamos entender, tá? Diante dessas condições de trabalhos, muitos grupos de trabalhadores russos foram reagindo e construindo projetos políticos, tá? Esse processo resultou na criação de entidades operárias, inspiradas em ideias socialistas e revolucionárias. E aí, pessoal, diante dessa situação, começaram a se formar sindicatos, né? Partidos. Nós vamos entender agora os dois partidos mais importantes dentro dessa temporalidade, tá? Foi então que se criou o Partido Operário Social Democrata Russo. Porém, divergências dentro do partido fez com que esse partido se dividisse, tá? Divisão do partido. Em 1903, divergências quanto à forma de ação levaram os membros do partido a se dividirem em dois grupos. Prestem atenção que isso é extremamente importante, pessoal. E isso também cai muito em prova de Enem de vestibular. E confunde, tá? Eu tenho sempre o hábito de orientarem vocês em relação a questões que caem em provas de Enem de vestibular. Então prestem atenção, por favor. E não está cedo para começar, tá? O certo é começar a estudar para Enem vestibular a partir do primeiro ano da primeira série, tá bom, pessoal? Perdão, primeira série, tá? Não é primeiro ano, não. Primeira série, desculpe. Bom, os membros do partido se dividiram em dois grupos. Mencheviques, termo que significa minoria. E qual era o objetivo dos mencheviques? Grupo que defendia o estabelecimento de alianças políticas entre trabalhadores e burguesia liberal para conquistar o poder, ok? E os bolcheviques, termo que significa maioria, tá? Grupo que defendia a conquista do poder pelos trabalhadores, de forma imediata, através da luta revolucionária, ok? Então era um partido mais radical, tá? Para derrubar o czarismo e transformar a sociedade russa, né? Principal líder, tá, dos bolcheviques era Lenin, né?
Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Nós vamos estudar Lenin na próxima aula, o governo de Lenin, como Lenin toma o poder na próxima aula. Hoje nós estamos estudando o quê? Os antecedentes, como era a situação da Rússia antes da Revolução, tá, pessoal? Não adianta nós cairmos de paraquedas na Revolução Russa, não. Não adianta. A gente tem que estudar o porquê das coisas, tá? Então vamos lá. Bom, a guerra entre Rússia e Japão, que aconteceu entre 1904 e 1905, piorou a situação do país. A Rússia perdeu a guerra e, logicamente, né, a economia também ficou arruinada. Tá? Então foram uma série de fatores, né, que foram se acumulando e deixaram a Rússia numa situação insustentável. Tá? Ainda em 1905, o regime czarista passou a enfrentar uma série de greves e protestos em diversas regiões do país. Tá? Entre os episódios que marcaram essa revolta, destaca-se o Domingo Sangrento. Prestem atenção ao conceito, o que foi o Domingo Sangrento, tá? Eu procuro explicar sempre de forma muito didática, pessoal, porque eu acho que é mais fácil do aluno absorver, tá bom? Ocorreu em janeiro de 1905, né? Temporalidade. O que foi? Foi uma manifestação pacífica em frente ao palácio do czar Nicolau II, em São Petersburgo, tá? Qual era o objetivo da manifestação? Os manifestantes reivindicavam melhores condições de vida e a criação de um parlamento. Reação: o exército russo fuzilou centenas de manifestantes. Foi uma reação muito violenta, tá? A violenta reação do governo revoltou diversos setores da sociedade, que também passaram a protestar. Tá? Então a situação do czar só piorava, né? Aí o que ele fez para amenizar a situação e ganhar tempo? Tá? Reformas liberais. Diante do crescente clima de revolta, o czar Nicolau II fez diversas promessas, dentre elas, prestem atenção, acabar com o regime absolutista, só promessa mesmo, né, pessoal? Ele era um absolutista, ele era o czar, ele era o imperador, né? Melhorar as condições de vida dos trabalhadores, realizar reformas políticas, como a convocação das eleições gerais para a Duma. O que significa Duma? Parlamento, e prometeu elaborar uma nova constituição para a Rússia. Pois bem, foram só promessas, tá, pessoal? Porque ele não fez nada disso. Vamos analisar. Depois de algum tempo, o czar abandonou as promessas e diversas rebeliões e greves começaram a explodir novamente. A situação agravou-se ainda mais a partir de 1914, quando a Rússia se envolveu na Primeira Guerra Mundial. Após 2 anos de combate, né, e milhares de mortos, a economia russa entrou em colapso. Né? Bom, tudo isso foi agravando a situação, né? E as pessoas cada vez mais revoltadas, porque o povo queria comida, queria emprego, queria salário digno, né? E aí os partidos começaram a pressionar o czar. Ele se viu sem saída, tá, pessoal? E aí o que aconteceu? Aproveitando a situação crítica, em 15 de março de 1917, socialistas tomaram o poder, depondo o czar Nicolau II, dando início, assim, à Revolução Russa, que colocaria fim ao czarismo, ao absolutismo monárquico na Rússia, ok? Que essa revolução propriamente dita nós vamos estudar na próxima aula, tá, pessoal? Então, hoje, tá? Eu fiz esse recorte para falar sobre os antecedentes da Revolução Russa. Como estava a situação política, econômica e social do país, tá, pessoal? Então, falamos sobre o governo dos czares, né? Como era o governo na Rússia, né? A sociedade rural, né? Era um país que a economia era baseada na agricultura, 80% da população morava no campo, né? Ocorreu uma industrialização tardia na Rússia, né? Devido a essa predominância da agricultura, ok? Formou-se então um operariado, né? Eles eram muito mal remunerados e trabalhavam muito, então isso fez com que surgissem sindicatos e partidos, tá? Primeiro partido, tá? Foi o Partido Operário Social, que depois se dividiu em 2 por divergências dentro do próprio partido, tá?
se dividiu em mencheviques e bolcheviques, ok? Lembrando que os bolcheviques tinham como principal líder Lenin, né? Que vai ser o que vai tomar o poder, né? Que vai realizar a Revolução Russa, ok? Então, pessoal, é importante que vocês assistam a videoaula na íntegra, tá? Porque esse assunto é extremamente importante e cai em todas as provas de Enem e de vestibular. A questão de todos os eventos que ocorreram e que só pioraram a situação do país, né? A questão da guerra entre Rússia e Japão, que a Rússia perdeu a guerra, né? A questão do Domingo Sangrento, que foi um evento que revoltou toda a sociedade russa, né? Pela reação do governo, foi uma reação muito violenta e os manifestantes só estavam reivindicando seus direitos, né? A questão das reformas liberais, né, porque o czar prometeu, mas não cumpriu. Então, tudo isso foi se acumulando e desembocou em quê? Explodiu uma revolução, que nós vamos estudar adiante, tá? Então, de posse dessas informações, eu peço a vocês que, por gentileza, façam a AD1 no capítulo 5. Prestem atenção. Sintetize a situação político-econômica da Rússia antes de 1917. Sintetizar é fazer um resumo, tá, pessoal? Então, através da própria videoaula, vocês podem fazer esse resumo, tá bom? Bom, exercícios diversos, número 9, página 30, questões 1, 2 e 6, tá bom? Qualquer dúvida estaria à disposição, amo dúvidas, né? Quem tem dúvida é porque estudou, tá bom? Continuo falando, quem quiser fazer com caderno, né, folhinha de caderno, beleza, caneta azul ou preta, letra legível, né, tô gostando de ver, a caligrafia da maioria está muito boa, né, o pessoal tá ali exercitando a escrita, ótimo. Quem quiser digitar também, tranquilo, tá bom? Saibam que eu sou uma pessoa extremamente compreensiva, né, e sou muito flexível, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, estarei à disposição, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.